e que Jesus o ampare nesse momento. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à casa de Leon Denis, nesse primeiro dia de carnaval, onde cabe a nós que aqui estamos, né, e já se iniciou esse trabalho pela manhã, vibrar, né, pela atmosfera da cidade, por aqueles que aqui vieram para se divertir, que tenham todos muito equilíbrio, muita tranquilidade, não se deixando levar pelas paixões que nessa época são tão comuns, né? Mas o que nos cabe estudar e dividir com vocês as nossas reflexões na noite de hoje são as perguntas de 344 a 360 do Livro dos Espíritos, que falam sobre a volta do espírito à vida corporal. Então, como de hábito, quando a gente faz esses estudos do Livro dos Espíritos, além das obras da codificação e, por muitas vezes, dos livros e dos textos deixados pelo nosso patrono Leon Denis, a gente utiliza um livro denominado Filosofia Espírita, né? Que foi escrito pelo Espírito Miramês na psicografia de João Nunes Maia em 1980 e pouco, um médium mineiro. E nesse livro ele comenta cada uma das questões do Livro dos Espíritos, nos dando também assim verdadeiros insights, né? Verdadeiras assim dicas sobre como interpretá-las. Assim, é um plus em relação ao que Kardec já nos deixou, porque obviamente essas questões já são bem diretas as suas respostas, mas como tudo que vamos dizer assim, que nos atinge muito profundamente a alma, muitas vezes a gente gosta de dar outras interpretações, de acordo com as nossas crenças, com a nossa cultura. E, nesse sentido, é muito bacana a gente ouvir a opinião de um espírito como Miramês, porque esclarece bastante. Então, eu vou passando pergunta a pergunta, rapidamente, porque são muitas perguntas, comentando sobre justamente aquilo que ele nos deixou. Na primeira pergunta, 344, onde Kardec indaga os espíritos sobre o momento em que a alma se une ao corpo, eles falam que ela se liga por um laço fluídico no momento da concepção. E é exatamente o que Miramês nos diz. É no exato momento do encontro do espermatozoide com o óvulo que o espírito, que já está muitas vezes acompanhando os pais previamente, durante até tempos variáveis, alguns durante muito tempo, outros menos tempo, naquele momento ele se liga por laços fluídicos àquele ser que acaba de se formar, aquele óvulo que mais tarde vai se tornar um embrião, vai desenvolver-se como feto, etc. Isso não significa que ele esteja reencarnado. Não, a reencarnação só se completa muito tempo depois. Mas ele está, sim, ligado ao feto. E como a gente vai ver em umas questões mais adiante, como essa ligação é um tanto ou quanto fraca nesse momento, ele pode, se ele se revoltar contra aquilo, ou se ele não quiser, ou se ele se atemorizar demais, ele pode, eventualmente, romper esses laços, e com isso essa criança não vai vingar, ela não vai sobreviver. É interessante isso, porque isso é um momento muito sagrado, aonde trabalhadores espirituais
atuam de uma forma muito intensa. Existe uma troca fluídica que nós não temos a mais pálida ideia do quão intensa ela é e de como ela se processa em sua intimidade. Os espíritos nos dizem, por outro lado, que esses laços fluídicos eles vão se apertando à medida que a criança vai crescendo. Então, eles se ajustam com bastante intensidade aos 7, aos 14 e aos 21 anos. Sendo que, aos 21 anos, o espírito já está com a sua reencarnação, vamos dizer assim, completa. E ele está preparado para cumprir aquilo que ele mesmo planejou, muitas vezes com seus guias, antes de reencarnar. Ou seja, o seu projeto reencarnatório. Então, é muito importante nesse momento a força do pensamento, o que a gente envia para aquele espírito. Por isso, ele nos recomenda, não alimentemos pensamentos negativos em nosso lar. Cultivemos o evangelho no lar. E vocês vejam que interessante, porque isso são o que os benfeitores aqui da casa nos falam sempre. Tanto que existem equipes aqui na casa que são preparadas para implantar o evangelho no lar. Todas as vezes que a gente atende alguém no atendimento fraterno, a gente pergunta: você já faz o culto do evangelho no lar? Se não faz, você gostaria de implantá-lo? Por quê? Porque o culto do evangelho no lar protege a sua casa, envolvendo-a em uma atmosfera fluídica que bloqueia a entrada de maus espíritos. E, além disso, eleva o seu pensamento, te traz paz interior. E, aqui mais uma vez, Francisco Miramês vem nos confirmar isso para nós. Na pergunta 345, Kardec indaga aos espíritos sobre se é definitiva a união do espírito com o corpo no momento da concepção, e se o espírito poderia renunciar o corpo, né, que lhe está destinado. Sim, ele pode renunciar. A resposta é clara. E isso pode causar, muitas vezes, aquilo que nós conhecemos como aborto natural, né? A união, em princípio, ela é definitiva, mas depende da vontade do espírito ficar ou deixar a vestimenta em formação. Mais uma vez, para a maioria dos espíritos se aplica aí a lei do livre-arbítrio, salvo em alguns casos onde a reencarnação é obrigatória. Nesses, o espírito tem a sua mente totalmente, a consciência apagada. E ele vai reencarnar, queira ou não, porque faz parte da lei. Mas, com muitos de nós, pode acontecer da gente poder fazer essa opção, fazendo parte, inclusive, das nossas provas já como reencarnante. E, dependendo das nossas escolhas, as consequências recairão sobre nós. Ele diz ainda que existem muitos abortos provocados que estão ligados às provações do espírito e à ignorância dos homens. Ou seja, faz-se um apelo da espiritualidade para que nós deixemos, nós seres humanos, né, mães e pais, deixemos as crianças nascerem. Fechar as portas ao nascimento desses espíritos é como se você estivesse fechando as portas à sua própria felicidade. E imaginem só o quanto de desafetos, de inimigos vão te esperar de volta na pátria espiritual por causa de uma atitude impensada como essa. Existem casos ainda de reencarnação inconsciente, aonde, como eu falava agora há pouco, o espírito não tem outra opção a não ser nascer. É uma imposição da lei de Deus presente o tempo todo na natureza. Por quê? Porque são espíritos que precisam passar por determinadas situações para eles saírem de um estado extremo de inferioridade onde eles se encontram, ou de sofrimento aonde eles se encontram.
não há possibilidade, uma vez que um espírito tenha sido escolhido para reencarnar num corpo, que ele seja substituído por outro. Não, isso não pode ocorrer. Isso faz parte de uma ciência divina. Muito preparo é feito em torno disso durante muito tempo. E, finalmente, ele nos deixa que, da mesma forma que, ao nos ligarmos ao corpo em formação, a nossa consciência vai abaixando e muitos de nós caem em profundo sono, é o que também acontece quando a morte chega a nos visitar. Nós vamos, pouco a pouco, nos desligando dos laços do corpo, até que esses laços se rompem e o corpo já não tem mais aquela força vital para se sustentar e começa imediatamente a decompor. Na pergunta 346, Kardec indaga se o espírito, que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento. E a resposta é muito simples. Na realidade, escolhe outro. Porque se ele morreu ali antes de nascer, algum motivo teria que ter. Às vezes é uma prova até para os pais. E também não deixa de ser para aquele espírito que estava para nascer. Na realidade, tudo isso obedece a leis divinas e é tudo muito bem planejado. Existem espíritos que são tão evoluídos que, mesmo após eles se ligarem ao óvulo, ao feto que se desenvolve em vida intrauterina, eles não perdem a consciência e continuam trabalhando como espíritos até o momento do nascimento. Quando aí sim eles são obrigados a parar, a adormecer para rapidamente despertar. Tal foi o caso que a espiritualidade nos descreve de dois seres muito evoluídos que vieram ao nosso planeta, que foram Maria de Nazaré e Francisco de Assis, e que em outra encarnação fora João Evangelista. Esses dois espíritos, na biografia espiritual que foi escrita até pelo próprio Miramês, é muito interessante a leitura desse livro, porque se nota que eles se ligam ao feto que se inicia no corpo da mãe, mas enquanto não nascem, eles trabalham continuamente, ainda em espírito, pela harmonização espiritual daquele local para onde eles viriam, já preparando a ambientação para a missão que eles teriam que cumprir. Maria, a missão sublime de receber um corpo de um ser para o qual nenhum de nós eu digo, ninguém na Terra estaria preparado para receber, que era o Espírito de Jesus, e Francisco para preparar a Terra para a vinda, alguns séculos mais tarde, do mais lúcido discípulo de Jesus, que foi o nosso querido Allan Kardec. Francisco reencarna entre a Inquisição e as Cruzadas, numa época muito turbulenta da Idade Média, e tem uma missão assim extremamente elevada que ele cumpre em todos os seus aspectos. Na pergunta 347, Kardec indaga aos espíritos que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido. E a resposta é: o ser não tem consciência plena de sua existência. A importância da morte é quase nenhuma. Nesses casos, muitas vezes, é uma prova para os pais. E é o que Miramês nos confirma. Realmente é uma prova para os pais. Mas pode ser também uma prova para o espírito. Porque muitos se encontram inconscientes, mas outros não.
E esses espíritos que não se encontram totalmente inconscientes podem experimentar um certo sofrimento por se verem tolhidos dessa oportunidade de crescer. Ou então, às vezes, eles vieram só completar um tempo pequeno, que precisava ou retirar dos seus perispíritos alguma mancha que eles haviam adquirido numa existência pretérita. Ou seja, resumo da história, a vida nada faz sem proveito. Tudo tem um motivo. Absolutamente tudo acontece consoante as leis de Deus. Mas ele nos dá um alerta, que dificuldades que nós temos se encontram enraizadas no nosso íntimo. E que por isso, para que nós possamos mudar essas dificuldades que ocorrem fora, nós temos que primeiro mudar por dentro. Eu achei assim muito interessante, porque isso se verifica também no psiquismo das mães que recebem esses espíritos, que muitas vezes está ali a causa do próprio espírito não ter conseguido nascer. Alimentar pensamentos ruins, maltratar o corpo, num desrespeito a leis divinas, tudo isso contribui para fazer com que aquele espírito que anima ou que vai vir a animar aquela criança até recue diante dessa possibilidade de reencarnar. Na pergunta 348, Kardec indaga: sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? E a resposta é, algumas vezes, né? Mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que ele está fugindo à prova. Ou seja, se você escolheu aquele corpo porque você sabia que ele não ia vingar, você deu uma despertinho, né? Ah, eu vou escolher porque eu não quero mesmo reencarnar, então eu sei que ele vai se embora e eu volto aqui tranquilo, cumprir minha missão. Nananinaná, como diriam os antigos, né? De jeito nenhum. Você não pode fugir à responsabilidade da reencarnação. Então, ele nos recomenda aqui o orai e vigiai, né? Que é uma das máximas do Cristo que eu particularmente mais gosto. Para quê? Para que a gente não caia nessas tentações e para que a gente não fuja das provas que se nos apresentam. Quase sempre, aquele que não sofre é porque não suporta sofrimentos. E, como diz o velho ditado, né, Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Ele respeita aquilo que nós somos capazes de carregar. Então, nós como espíritos, nós somos mais ou menos conscientes das dificuldades que vão surgir em nossas vidas. E para isso é que nós devemos nos preparar. Antes da encarnação, nós vamos nos preparar nas colônias espirituais, com os nossos guias, com os professores que vão nos orientar para que nós tenhamos sucesso na encarnação. E depois da encarnação, nós vamos procurar orientação aonde? Nos nossos pais, nos nossos mestres, nos bons amigos, né? Nas leituras edificantes. E, no caso de nós aqui, muitos outros, na doutrina espírita, que nos esclarece melhor do que qualquer coisa sobre esses motivos e razões que nós temos para estar aqui. Na pergunta 349, quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, ela é suprida imediatamente por outra existência? E a resposta é que não imediatamente, porque isso depende de um exame dos benfeitores espirituais e da necessidade do espírito de reencarnar. Então é importante que a gente saiba que nós, como espíritos, nós buscamos paz. Mesmo que nós sejamos o mais rebelde dos espíritos, a gente quer ter paz por dentro. A gente quer ter paz interior. E
essa busca depende de nós mesmos ter ou não sucesso nela. Por quê? Porque nós precisamos, para que tenhamos paz, retirar de dentro de nós aquilo que de errado fizemos. Então vamos dizer, se a gente foi um criminoso em outras vidas, como é que a gente vai querer ter paz nessa vida antes de ficar quites com aqueles que nós prejudicamos? A gente não vai conseguir. Se eles estiverem encarnados, podem ser desafetos que nos encontrem. Se estiverem desencarnados, podem ser até obsessores que nos perturbam. E como que a gente vai ficar em paz se a gente não conseguir passar para eles que nós mudamos, que a gente quer ajudar e mostrar isso através de atitudes e não apenas do falar. Por isso é importante mudar por dentro. Mas a gente só vai fazer isso quando a gente escolher fazer isso. Quando a gente tiver a convicção de que esse é o caminho correto. E na pergunta 350, Kardec indaga se, uma vez unido ao corpo da criança e quando não lhe é possível voltar atrás, sucede ao espírito deplorar a escolha que fez. Na realidade, não, na maioria das vezes. Eles respondem, por quê? Porque quando a gente, como espírito, se liga para reencarnar, a gente perde a consciência. Então, como a gente não está consciente daquilo, como a nossa memória é apagada, a gente não se arrepende da escolha que fez. O que a gente pode se arrepender, aí sim, e isso, como ele comenta aqui, pode ser até causa de suicídio, né? A gente pode se arrepender depois. E enquanto espírito, a gente não querer mais ficar aqui. Não, essa vida não está boa, eu não estou gostando, enfim, entrar numa depressão e acabar tendo pensamentos ruins. E em alguns espíritos, acabar com a própria vida por conta disso. Então, é importante que nós reconheçamos a bondade de Deus, a oportunidade que nós estamos tendo com uma nova encarnação. Que nós ajudemos, auxiliemos aquelas pessoas que não têm essa consciência. Que nós procuremos tranquilidade nas mínimas coisas. Não pensemos em falar mal, em nos revoltar, em ficar de fofoca, disse-me-disse, falando mal dos outros, à toa. Por quê? Porque isso só vai atrair para nós mesmos mais vibrações. Uma ambientação ruim. A gente sofre, mas ela sofre, ele sofre, todo mundo. Se a gente estivesse num mundo maravilhoso, ninguém estaria aqui na Terra, que é um mundo de provas e expiações. Então, vamos parar de sentir pena de nós mesmos ou se revoltar contra as provas que nós passamos. O meu filho foi ingrato, minha esposa, meu marido, o meu sócio, nossa, o que ele fez comigo. Gente, vamos parar com isso. Vamos alimentar pensamentos um pouco acima, porque se tem gente que possa estar melhor do que nós, tem uma infinidade que está muito pior. Então, vamos ter, assim, mais otimismo no coração. Vamos pensar com mais positividade. Quem agradece é o nosso próprio corpo, em primeiro lugar, e o nosso espírito, né? Antes de tudo. Na pergunta 351, ele indaga se no intervalo que medeia da concepção ao nascimento, se o espírito goza de todas as faculdades. E é aquilo que a gente já comentou. Depende da evolução espiritual de cada um. O espírito, quando ele entra no momento da concepção, ele entra como se estivesse numa espécie de sono, né? Por quê? Porque ele está sofrendo a influência da matéria e ele doa à matéria a vitalidade que ela precisa para se desenvolver. Sem o espírito ligado, ela morre imediatamente. Ela morre logo depois que nasce, em alguns casos morre até dentro do útero. Então, o espírito mediano, ele passa por uma perturbação, ele dorme aquele sono da esperança, né? Ou seja, de que ele vai sair vitorioso daquela encarnação.
ele é amparado pelos seus guias, por entes queridos de outras vidas, alguns que às vezes até já se foram, mas que estão ali amparando ele no momento em que ele está reencarnando. Enfim, uma série de entidades que está ali vibrando pelo sucesso desses espíritos, né? Já os espíritos mais evoluídos, quando eu comentei, eles podem continuar, inclusive, a trabalhar antes mesmo deles nascerem. É muito importante que, nesse intervalo entre a concepção e o nascimento, a atitude do pai e da mãe. É importante que eles cultivem o hábito da prece, dos bons pensamentos, que eles façam aquilo que muitos de nós fizemos mesmo, né? Conversar com a criança enquanto está no útero, né? Palavras de amor, carícias, dizendo que é bem-vindo, dando todo aquele carinho para que aquele espírito se sinta amparado. Eu fico pensando, às vezes, com tanta dó, né? De tantas crianças que nascem em lares com tanta desarmonia, onde essas crianças são tão maltratadas, onde essas mães não se ligam em absolutamente nada, que pegaram esse filho às vezes por um acaso, em meio a essas, vamos dizer assim, essas comunidades onde existem tantas drogas, né, tantas pessoas que mergulham no vício e acabam engravidando. E coitados, né, dessas crianças, desses espíritos que vêm em meio a tanto sofrimento. Então, que nós possamos ser focos de luz para aqueles que estão chegando e que saibamos estimular essas pessoas que estão perdidas, né? Saibamos dar a elas uma esperança, um foco, um motivo para que elas lutem pelos seus filhos. Na pergunta 352, Kardec indaga se depois de nascer imediatamente o espírito recobra a plenitude de suas faculdades. Obviamente que não, né? Ele precisa crescer para isso, ele vai recobrando paulatinamente, mas importante, ele nunca se apossa de todos os seus dons. Por quê? Porque para isso ele tinha que estar desencarnado. Só como espírito nós somos capazes de ter todos esses dons que nós acumulamos ao longo de várias vidas. O espírito, na realidade, ao reencarnar, ele vai domando o corpo, como se ele tivesse mesmo domando um potro, um cavalo, e faz desse corpo um companheiro de trabalho, né? E aí, depois que ele consegue realmente fazer isso, aí ele vai começar a crescer, a evoluir, dependendo sempre, é óbvio, das suas escolhas. Então, o espírito encarnado, ele se encontra numa nova existência e com novas tarefas a desempenhar. Não adianta ele querer, como a gente vê muitas vezes nas casas espíritas, eu queria saber o que eu era na outra encarnação. Isso não tem nenhuma importância. Nenhuma importância. Não no momento em que você está vivendo. Se fosse importante, você saberia. Deus deixaria você saber. O momento em que você está vivendo é um momento de novas escolhas, de novas posturas. Se você já soubesse naquilo que errou, aí não vale. Aí você não precisava fazer novas escolhas. Você já vinha sabendo. Na questão 353, Kardec pergunta se, não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada senão depois do nascimento, se poder-se-ia considerar o feto como dotado de alguma alma. Bom, o feto, propriamente dito, não é dotado de alma. No entanto, acha-se ligado à alma que virá a possuir. Ou seja, se nós interrompemos essa ligação através do aborto, por exemplo, nós estamos tirando a oportunidade do espírito reencarnar, ainda que ele não estivesse, nesse momento, totalmente reencarnado. E isso, meus irmãos, eu não preciso nem dizer para todos, é algo muito grave e que nos vai
vai nos causar muitos problemas posteriormente. Depois, na pergunta 354, ele indaga como se explica a vida intrauterina e os espíritos respondem que a vida intrauterina pode se comparar a uma vida animal. Na realidade, nós temos dentro de nós o vegetal, o animal e depois que nós nascemos, o espiritual, que se completa com a reencarnação. Então, nós somos, nós seres humanos, a mais perfeita e completa obra da criação. E nós sabemos ainda muito pouco do que se processa no útero. Quer dizer, a ciência avançou muito, então a gente sabe muita coisa do desenvolvimento do feto, mas a gente não sabe o que se processa fluidicamente nesse momento. Então Miramês nos traz que o seio uterino é um mundo onde se pode notar em ação as leis que regulam o universo. São ondas, raios e impulsos se intercruzando para garantir uma vida. O nosso corpo biológico foi planejado e executado pelas mãos de Jesus. A sua presença nunca faltou. E ele fala que num futuro próximo, esse mesmo corpo, ele vai tomar outra expressão, mais para o lado da fluidez, como a gente já sabe que existe em mundos mais evoluídos. Isso é muito importante. Eu convido a vocês, se quiserem se aprofundar no assunto, a ler um livro psicografado por Chico, o livro de Emmanuel. Agora me foge o nome, que é toda a trajetória da Terra desde que ela foi criada até o momento da primeira vida humana e depois passando até próximo do século XX. Ou seja, eles dizendo exatamente como que Jesus e espíritos evoluídos planejaram a formação do globo terrestre, a vida, enfim, tudo aquilo que foi acontecendo ao longo de bilhões de anos desde a criação da Terra. A Caminho da Luz é o nome do livro. A Caminho da Luz, de Emmanuel. Esse. Meu guia me soprou aqui. Na pergunta 355, há de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim isso ocorre? Sim, existe isso. E, em geral, é prova para os pais, né? Porque o corpo daquela criança não obedece mais ao pensamento da mãe. Então, obviamente, ali a decisão, quando você descobre que uma criança que está dentro de você não é mais vital, a decisão sobre se você vai permanecer ou não com aquela criança é sua, no caso da mãe. Existem muitas mães que permanecem na esperança de que o filho venha a nascer. E uma vez eu vi um depoimento de uma que sabia que não era vital, que o filho nasceu e morreu 1 hora depois. E que ela falou que ela não se arrependeu durante 1 segundo sequer de ter levado aquela gestação até o final. Impressionante, né? Isso indica talvez uma grandeza espiritual daquela que veio a ser a mãe e que era, sem dúvida, uma prova para ela. Na pergunta 356, entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Não. Não há. Mas, na realidade, existe realmente alguns, não há se for para o espírito nascer, mas há se for como uma prova para os pais. Ou seja, você pode ter um feto que foi ali fecundado, formado, que nenhum espírito teve destinado, mas essa criança, ela não vai sobreviver. Então ela não é uma prova para um espírito, ela é única e exclusivamente uma prova para os pais. Ou seja, para que a criança venha a nascer,
tem que ter um espírito destinado a ela. Se não tiver, ela já vai ser um natimorto, né? Ela vai nascer já e logo depois falecer. Na pergunta 357, que consequências tem para o espírito o aborto? A resposta é curta e bem clara. É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Então, o aborto é algo que hoje é tão debatido, né? Existem vários países no mundo onde o aborto é legalizado, né? Você pode fazer o aborto, né? Se você quiser, não precisa ser por conta de doença ou risco de vida para a mãe, etc, etc. É lógico que é uma agressão, né? É romper as leis de Deus. Mas ele não é uma existência nula, porque tudo carrega dentro de si uma lição valiosa, nos diz Miramês, né? Se o aborto foi provocado, as mãos que deram início a esse crime sofrerão as consequências do ato criminoso. Por outro lado, esse fato busca educar, eu achei muito interessante isso e por isso eu estou lendo, o que se destinou a nascer e a sofrer a provação de não nascer, ou seja, provação para o espírito também. É o escândalo anunciado pelo Evangelho quando Jesus diz que o escândalo é necessário, mas ai daquele que provocar o escândalo. Então, como tudo na vida, tem um motivo. E se acontece, foi porque Deus assim o permitiu. Ele vai mais adiante e diz que o homem não tem direito de fazer justiça. A natureza sabe como se comportar diante dos criminosos. E Deus nada faz sem motivo. Termina dizendo: o aborto é falta de Jesus no coração. Na pergunta 358, Kardec indaga se constitui crime a provocação do aborto em qualquer período de gestação. Eu não preciso nem responder, é óbvio que sim. E o apelo que a espiritualidade faz aos homens é que nós, homens, reconsideremos esse fato, que a gente reformule essas legislações, pensando como espíritos e não apenas como matéria. O aborto, ele nasce muito do egoísmo dessa época em que nós atravessamos. Nós, muitas vezes, para justificar um aborto, nós mentimos para nós mesmos, né? Nós falamos assim: os tempos são difíceis, eu não tenho dinheiro, vou colocar 1, 2 filhos no mundo aí nessa violência toda. São desculpas. Se não queria, não fizesse. Se fez, arca com a responsabilidade. O aborto, diz-nos Miramês, é um crime de maior monta. É matar quem não tem meios de defender a própria vida, em um corpo que se encontra em formação. O pior é que são muitos os inimigos que o assassino granjeia no mundo espiritual, no ato de abortar uma criança em gestação. Eu imagino que se essas pessoas que se submeteram a esse procedimento tivessem a consciência do que as espera no mundo espiritual, elas não fariam isso, de jeito nenhum. Então, quando a gente começa esse tipo de discussão, às vezes em grupos médicos, eu rapidamente me retiro, porque não dá para você discutir se você não acredita na continuidade da vida. Nós já estamos terminando. Na pergunta 359, ele indaga se o nascimento da criança coloca em risco a vida da mãe, se nós devemos interromper a gestação. E a resposta é clara: sim, é preferível interromper uma vida que ainda não veio, do que uma que já está estabelecida e que às vezes é mãe não só de 1, mas de 2, 3, 4 crianças que dependem dela. Então, nesses casos, a própria espiritualidade não considera um crime a interrupção da gestação. Aqui no Brasil, isso sempre foi permitido pela lei.
interromper a gestação quando a gestação coloca em risco a vida da mãe. Existem mães que não aceitam isso e que preferem arriscar morrer do que fazer com que se interrompa a vida do filho. Mais uma vez, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio, né, e a decisão individual. E a justiça respeita também. Aqui no Brasil, e mesmo fora do Brasil, elas podem continuar, ainda que com a consciência de que podem vir a perder a vida se não se interromper a gestação. E, por fim, na última pergunta, 360, será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu há algum tempo? E a resposta é que nós temos que ver em tudo a vontade e a obra de Deus. Então, uma criança, por exemplo, ao nascer sem vida, ela mostra a vida obedecendo à lei divina, à lei da justiça. Miramês lembra a nós Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, diz o apóstolo, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Por isso, a gente tem sempre que respeitar todos os acontecimentos, tirando deles uma lição. Paulo também, no Livro dos Espíritos, na pergunta 536, que Kardec pergunta sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, e quem responde a ele diz: tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Então, nós temos que respeitar a tudo e a todos. Nós temos que respeitar aquele feto que nasce morto. Nós temos a obrigação de respeitar os nossos corpos e cuidar bem deles. Se vocês não leram, leiam Francisco de Assis. Leiam. É uma obra lindíssima, lindíssima, sobre o poverelo de Assis. E Francisco, nesse livro, próximo ao seu desencarne, ele obviamente percebe, ele sabe que vai desencarnar, ele sabe até o momento próximo que isso vai ocorrer. Ele estava em peregrinação e ele já muito doente, já cego, ele pede que os seus discípulos o levem de volta para Assis. E aí lá chegando, ele vai enfraquecendo, e ele percebe que está próxima a sua hora. E nesse momento a cidade é envolvida em vibrações assim de muita luz, muita luz. O mundo espiritual descreve nesse livro que Jesus se aproxima de Assis e que recebe Francisco no momento em que ele sai do corpo. Miramês descreve isso numa tela para o médium. Ele recebe Francisco, que imediatamente desperta. Ele não fica um segundo sequer tonto. Ele sai do corpo desperto. Ele é recebido por Jesus e eles descrevem no livro por um corredor dos grandes mártires da cristandade. E aí ele se chega a Jesus, se ajoelha, Jesus põe a mão sobre ele, o recebendo, e ele olha em torno e ele pergunta: onde está Maria, a nossa mãe? E aí Jesus diz para ele que Maria não se encontra ali naquele momento, mas que ele olhe para o passado. Aí ele mergulha no passado, porque imediatamente todas as encarnações dele vêm na mente. E ele se vê aos pés da cruz, e ele se vê como João, e vê Jesus falando para ele: essa é tua mãe, mulher, esse é teu filho, cuida dela. E aí ele vê que Maria está presente também naquele momento,
por todos os lados. E aí ele se emociona, ele se levanta e volta para Assis. E com toda aquela luz a amparar, ele chega perto do corpo dele e dá um beijo no corpo dele e agradece aquele corpo a oportunidade que ele deu ao espírito de ter cumprido a missão que ele cumpriu. Óbvio que eu nem preciso dizer que nesse ponto do livro eu já estava em prantos, né? Porque é uma situação assim muito emocionante. Aí ele vê um grande afeto dele, que é Clara, e nunca, como missionário, jamais, ela era quase que uma discípula, mas foi um ser querido de outras vidas. Aí ele se aproxima, ela chora muito, ele se aproxima enquanto espírito, e dá um beijo nela, na fronte, e sussurra para ela palavras de tranquilidade. Ela sente a presença dele. Aí ela olha para cima e vê ele planando, ele dando tchau, acenando para ela e falando na mente dela, para ela manter a fé no Cristo de Deus, que é a missão de cada um de nós aqui na Terra. E aí ele se afasta, ou seja, a lição aí que esse missionário nos deixou, e que tem tudo a ver com a reencarnação, que é esse tema que nós viemos discutindo nessas duas últimas reuniões dos livros dos Espíritos, é uma lição de respeito à vida. Bezerra de Menezes faz o prefácio desse livro, e ele fala: esse ser dava sem receber, e recebia distribuindo, amava sem exigências, e quando ofendido, amava o ofensor. Abençoava a todos, e quando apedrejado, servia mais. Falava sem ferir, e quando ferido, compreendia o revoltado. Nunca se indignava, e quando em meio à revolta, orava em favor de todos. Trabalhava e amava o trabalho. Defrontando-se com a inércia, estimulava o labor. Tinha como base da felicidade a alegria. Quando encontrava a tristeza, alegrava-se mais. E jamais falava em doenças. Que Jesus envolva a todos nós nas suas vibrações e nas vibrações do grande santo de Assis. Graças a Deus. Jesus Cristo abençoe e proteja a mente, o coração de todos os irmãos presentes. A clareza da doutrina espírita traz para todos a percepção da responsabilidade do princípio de elevação através da reencarnação, as escolhas por provas, as escolhas por grupo familiar que todos precisamos viver. Quanta alegria em identificarmos cá, todas nós, o acompanhamento de espíritos que se aproximam dizendo: estou junto dos meus pais já há 3 anos, procurando a ligação com eles pelo intermédio do desdobramento do corpo físico e vivenciando com eles a alegria do perdão, a alegria da reconciliação, a alegria do avançar, do progresso espiritual. Quantos espíritos assim se interligam, acompanhando o processo natural do esforço daqueles que serão seus pais.
a necessidade para que, dentro de uma nova experiência no corpo físico, se é possível de vencer os obstáculos da vida, de vencer a si mesmo através do reconhecimento das próprias imperfeições. Quando o espírito está claro, seguro, compreendendo essas questões na vida espiritual, ele fica alegre para uma nova encarnação, sabendo o apoio que receberá dos seus pais, irmãos espirituais que o receberão. Ah, caro filho, quanto vemos o transbordar de luzes no momento em que o espírito consciente se aproxima do instante onde, alguns dias após o processo, se vai fazendo na fecundação, e o espírito aguarda um impulso imenso que o absorve, que o ampara, entre outros espíritos amigos que o levam até a tomada de ligação ao momento da fecundação, do espermatozoide ao óvulo. Há uma força imensa que atrai. É o amor, é o sentido do perdão, a reconciliação, a alegria entre os três: filho, mãe, pai e tantos outros amigos espirituais que ali estão. Luzes imensas se fazem presente. Mas, caros irmãos, tão triste acontece vermos os encarnados que não se organizam para o processo natural do desenvolvimento na estrutura familiar, e quantos espíritos que já povoam o pensamento desses encarnados, que na trajetória da reencarnação não conseguem ter equilíbrio e paz, e que neste período a qual se manifesta as paixões na festa da carne, no próprio carnaval, como dizem, quantos espíritos que estão atormentando na ligação do pensamento de muitos jovens, de muitos adultos, carregando as paixões e essas forças que assimilam a mente um do outro, se alimentando simbioticamente. No momento do desespero, onde laços físicos se fazem de jovens, homens, meninos, meninas, rompendo-se as forças psíquicas, e esses espíritos desencarnados são também ligados junto àquele óvulo fecundado, numa força de atração tão intensa que muitos reencarnam pela própria lei de Deus da afinidade, pela própria lei de Deus do processo de evolução. E assim o amor também se faz. É possível abraçá-los, dar um lar mais efetivo para eles. Espíritos que estavam como obsessores, agora estão como filhos. A proposta de Deus, da justiça, do amor de Deus, para avançarem, progredirem também. Alguns não suportam a carga mental e recusam-se a um passo na encarnação. Quantos laços se desfazem, quantas experiências dolorosas de pais, mães se desfazem pelo processo de rejeição que o espírito faz na própria ligação tão frágil da mente ao corpo que se constrói. Ah, caros irmãos, amor,
justiça das leis de Deus fazem com que a prova para os pais, a prova para a mãe, a prova para todos que estão acompanhando seja de esperança, de fé, de coragem, e libertem os seus corações através de oração, pedindo para aquele espírito que se distancia possa ter também o socorro necessário. E quantos assim são resgatados nesses momentos, encaminhados às novas regiões de equilíbrio da mente, para que possam ter mais segurança. Desta maneira, saibam, meus caros, que eles foram afastados das ligações mentais das paixões e terão uma nova oportunidade de renovação íntima e de novas escolhas do progresso a ser feito. Trabalho do bem sempre, espíritos socorristas sempre, amor sempre, em tudo o que existe na proposta do progresso espiritual. Participemos do encontro espírita do Livro dos Espíritos. Saibamos compreender os laços e o processo natural de evolução que existe entre todas nós. Que Deus abençoe e proteja, que a tarefa do bem seja sempre o amor na família, que os laços se apertem pelo progresso espiritual e que a paz esteja em todos os corações. O abraço do Herman, vibrando a paz nesses momentos tão necessários nesta cidade. Graças a Deus, filhos, muita paz a todos.